Quais ferrovias existem ou existiram na região norte do Brasil? E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e, se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Nosso amigo inscrito, um amante por ferrovias, nos perguntou quais ferrovias existiram ou ainda existem na região norte do Brasil. Entre 1884 até os dias atuais, existiram 11 ferrovias na região norte do Brasil, sendo que, da mais antiga para a mais nova, são as seguintes. A Estrada de Ferro Bragança do Pará, que tinha a intenção de ligar a cidade de Belém com a cidade de São Luís, no Maranhão. Seu primeiro trecho foi inaugurado em 1884 e, em 1908, alcançou a cidade de Bragança, que acabou se tornando seu ponto final com um pouco mais de 300 km de extensão. Em 1923, passou para o governo federal. Ela não se tornou uma das formadoras da rede em 1957, continuando a ser administrada de maneira separada, já que estava marcada para erradicação. Isso se tornou realidade em 28 de dezembro de 1964, quando suas atividades foram encerradas, tendo seus trilhos sido retirados pouco tempo depois. A segunda ferrovia implantada foi a Estrada de Ferro Tocantins, que foi construída com uma forma de se evitar as corredeiras que existiam no rio Tocantins entre Tucuruí e Marabá, no Pará. Seu primeiro trecho foi concluído em 1908 e seu último trecho foi inaugurado em 1949. Ela interligava Alcobaça até Jatobal, com 117 km de extensão, tendo passado para as mãos do governo federal em 1920, ficando arrendada para o estado do Pará entre 1924 até os anos 1940, quando então passou de volta para as mãos do governo federal. Ela também não foi uma formadora da rede em 1957, tendo sido administrada de maneira separada. Em 1967, foi decretada que ela seria erradicada, sendo substituída por uma rodovia. Em 1973, tal processo foi concluído, tendo sido realizada a última viagem de trem pela região. Desde o final da década de 1980, toda a área dessa ferrovia se encontra inundada pela empresa de Tucuruí. A terceira ferrovia construída e inaugurada na região norte do Brasil é a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que não mereceria um vídeo, mas uma série à parte contando sua incrível história. Embora os primeiros projetos e tentativas de construção remontam à década de 1870, apenas a tentativa feita pelo empresário norte-americano Percival Farquhar entre 1907 e 1912 deu resultado, tendo sido inaugurada naquele ano, ligando Porto Velho a Guajará-Mirim com aproximadamente 380 km de extensão. Ela foi basicamente uma ferrovia tal qual a Estrada de Ferro Tucuruí, servindo apenas para evitar as corredeiras dos rios Madeira e Mamoré naquela região. Deficitária durante a maior parte de sua vida, ela foi extinta por decreto em 1966, mas continuou em operação até 1971, quando a rodovia que iria substituí-la ficou finalmente concluída. Em 1971, rodou o último trem, e a cena de desativação da Madeira Mamoré foi uma das mais bonitas feitas pelos ferroviários em toda a história, com todas as locomotivas que estivessem em condições de operação apitando durante 5 minutos em toda a extensão da ferrovia, como para dizer que aquele apito nunca deixaria de existir. Sim, tô chorando.
O quarto projeto implantado na região norte do Brasil foi a Fordlândia, sendo que este foi o primeiro de uma ferrovia de transporte interno, ou seja, não era uma ferrovia pública. Inaugurada em 1929, era uma ferrovia que se destinava principalmente ao transporte de látex in natura e de borracha processada, e era parte do projeto da Ford para a implantação de uma linha industrial para a produção de borracha natural na Amazônia. Infelizmente, o projeto não deu resultados, tendo sido altamente deficitário, tendo sido repassado para o governo federal em 1945 e desativado em 1946. A próxima ferrovia que foi construída e inaugurada naquela região foi a Estrada de Ferro do Amapá, ligando Porto Santana até a Serra do Navio, com 197 km de extensão. A ferrovia foi inaugurada em 1957 e atualmente se encontra paralisada. Sendo que eu já contei a história em detalhes da Estrada de Ferro do Amapá em nosso Ferro História número 27, que vai estar aqui no card. A próxima ferrovia que foi inaugurada na região norte do Brasil foi a Estrada de Ferro Trombetas, pertencente à mineração Rio do Norte. Trata-se de uma ferrovia voltada exclusivamente para o transporte de bauxita extraída na serra de Oriximiná até Porto Trombetas, não transportando passageiros e nenhum outro tipo de cargas. Inaugurada em 1979, possui aproximadamente 30 km de extensão em bitola métrica e se encontra em operação até os dias de hoje. Em seguida vem a Estrada de Ferro Jari, que pertence à empresa Jari Celulose S.A. Localizada no povoado de Monte Dourado, ela tem 68 km de extensão e chega até o porto de Mugumbá, sendo utilizada principalmente para o transporte de toras de madeira de reflorestamento. Ela tem bitola de 1,60 m, utilizando-se apenas de duas locomotivas SD38M e vagões prancha para o transporte da celulose, tendo sido inaugurada em 1979 e estando em operação até os dias atuais. A próxima ferrovia construída e inaugurada na região norte do Brasil foi a Estrada de Ferro Carajás, interligando a Serra de Carajás no Pará até São Luís no Maranhão. Sua função básica é a extração de minério de ferro da Serra de Carajás até o porto. Sua construção foi iniciada em 1982, tendo sido inaugurada em 28 de fevereiro de 1985, se encontrando em operação até os dias atuais e sendo uma das 3 ferrovias brasileiras que ainda tem transporte de passageiros regular. Com obras iniciadas em 2007 e tendo sido inaugurada em 2009, a Estrada de Ferro Juriti é uma das mais novas ferrovias industriais construídas no Brasil. Pertencente à Alcoa, ela se encontra no município de Juriti, Pará, e serve apenas para exportação de minério de bauxita, possuindo 55 km de extensão em bitola métrica, e se encontra em plena operação. A última ferrovia inaugurada na região norte do Brasil foi a Ferrovia Norte-Sul, em seu trecho entre Açailândia e Talismã. Essa linha começou a ser construída em 1986, ligando Açailândia até Imperatriz, sendo inaugurada em 1989, devendo dali seguir para o sul, até Anápolis, Goiás. Entretanto, as obras se arrastam há mais de 30 anos. O trecho entre Açailândia e Porto Nacional, no Tocantins, foi concluído e inaugurado em 2007, sendo que desde então está em operação pela VLI. Já o trecho remanescente na região norte do Brasil, entre Porto Nacional e Talismã, no Tocantins, foi concessionado a Rumo em 2020. Entretanto, a empresa diz que só vai operar este trecho com a conclusão das obras do trecho sul, entre Anápolis e Estrela do Oeste, e que, devido às questões de saúde pública mundial, estava previsto para o segundo semestre de 2021
mas agora só está previsto para o primeiro semestre de 2022. Neste vídeo eu não vou falar de projetos na região norte do Brasil, como a Ferrogrão ou a FEPASA, Ferrovia Paraense Sociedade Anônima. Mas em suma, são essas as ferrovias que operaram ou estão em operação na região norte do Brasil. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecer nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!